Bom dia, pessoal. Um feliz sábado a todos vocês. Espero que vocês estejam com um começo bom do ano, né? Com a presença do Papai do Céu. Hoje nós vamos dar início no estudo da Santa Escritura para nós aprender junto a palavra de Deus, aquilo que Deus quer que nós aprendemos, dirigido pelo Espírito Santo. Mas vamos fazer uma oração? Querido e bom Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a Tua voz através do estudo da Santa Escritura. Que o Senhor venha fazer presente, que os seus santos anjos, o Espírito Santo, nos conduzindo, é o que nós te pedimos agradecido em nome de Jesus. Ao nós dar continuidade no nosso estudo, hoje nós vamos falar sobre a lei e o evangelho. Vocês já podem pegar a Bíblia de vocês, está faltando algumas pessoas, mas os que estão aqui, os que vão ouvir, pode pegar a Bíblia com a canetinha para anotar a passagem. Você já pode ir lá em Romanos 3, capítulo 3, versículo 20. E nós vamos aprender através do estudo da Santa Escritura, o Espírito Santo nos mostrando o caminho que nós vamos andar. É um novo ano, mas a palavra de Deus renova todos os dias. E por isso nós vamos aprendendo aquilo que Ele quer que nós aprendemos para andar nos caminhos dEle. Já pegaram a Bíblia de vocês, uma canetinha com papel para anotar a passagem? Romanos capítulo 3, versículo 20. Qual é um dos assuntos da lei? Qual é um dos assuntos da lei? Então, em Romanos, ele fala assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, ou em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ninguém é justificado. A lei. Nós, dentro assim das coisas, nós entendemos o que é lei. Você que tem seu carro ou que não tem carro, você está andando numa rua, existe uma lei no semáforo que ele acende uma luz lá, você pode passar, você pode parar. Se você for vermelho e você passar, você transgrediu. Por que você sabe que você transgrediu? Porque existe uma lei. E a lei de Deus também é assim, existe a lei de Deus. Você, para não fazer as coisas erradas, está nos 10 mandamentos. Então aqui ele fala assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei é como se fosse um espelho. Eu estou comparando aqui para ficar mais fácil para nós entender. A lei foi como um espelho. Você, na frente de um espelho, você vê o seu rosto, o seu corpo. Se você tiver com uma mancha de sujeira, o espelho te mostra que você está ali com a mancha suja, mas ele não vai tirar aquela mancha, ele mostra. A lei mostra que você transgrediu os mandamentos de Deus, você saiu fora do caminho de Deus. Como é que você sabe que você saiu fora? Através da lei, porque existe uma lei. Porque senão, se não tivesse lei, você não sabia que você tinha pecado, você não sabia que você tinha transgredido, você não sabia que estava fora. Então a lei foi criada para nos mostrar ao caminho que nós devemos andar, tornando-se assim conhecido o pecado e a consequência necessidade de um Salvador que parte desempenha a lei. Então, qual é a parte que essa lei desempenha? Precisa ser um Salvador, porque lá no começo Deus falou: o salário do pecado é morte. Então, como o homem transgrediu, precisava ser pago essa dívida. E nós não tínhamos condições de nós pagar essa dívida. Então precisou vir o Filho dele para poder pagar essa dívida nossa, para nos dar o direito da salvação eterna, para nos mostrar o caminho que nós devemos andar. Então por isso que fala: tornando assim conhecido o pecado e a consequência, a necessidade de um Salvador que parte e desempenha a lei. Você viu? Conhecendo o pecado. Por que você, conhecendo que você pecou? Porque existe uma lei. Então você vai lá no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 24, fala: de maneira que a lei nos serviu de uaio para nos conduzir a Cristo, a fim de que
fomos justificados por fé. Justificamos pela fé, a justificação pela fé. Então, a lei e a fé e a obra têm que andar junto. Você sabe que você transgrediu pela lei. E a obra sem fé não resolve. Então, ela serve para uma coisa assim. Você pode voltar no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, versículo 16. Que declara ser o Evangelho. Qual é a declaração que ser o Evangelho? Porque aqui nós começamos a aprender sobre a lei e o Evangelho. E assim, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro os judeus e também dos gregos. Romanos 1, 16. O poder do Evangelho para tudo que crê. Vocês que estão estudando junto comigo, para nós aprender junto o Evangelho, então as Escrituras é o poder de Deus, é a palavra de Deus, né? Que é onde Ele nos dá salvação a todos. Você que está estudando, você crê em Jesus, porque senão você não estava aqui estudando a palavra de Deus para nós aprender junto. Então vocês querem conhecer o Salvador, e eu também quero andar nos caminhos dele, conhecer ele, para aquele grande dia nós todos estar com ele na Canaã celestial. Então o Evangelho faz parte da salvação. Então é isso que nós estamos aprendendo, nós estamos gatinhando. Cada dia nós estamos mudando um passo no nosso estudo, orientado pelo Espírito Santo de Deus. Lembra que Jesus falou que ele ia para o céu, mas não deixava nós órfãos. Ele enviaria o Consolador, o Espírito da verdade, para ficar conosco, para nos orientar, para nos lembrar, ensinar o caminho que nós devemos andar. Agora vocês vão lá no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 21. Mateus 1, versículo 21. Vocês vão lá no comecinho do Novo Testamento. Lá. Fala assim: qual é o significado do nome aplicado pelo anjo ao Salvador antes do seu nascimento? E antes de Jesus nascer, um anjo veio. Nós já falamos uma vez dessa história, mas vamos pensar aqui assim. Maria, uma jovem no meio de milhares de judias, ela foi excluída, e um anjo chega para ela e fala para ela: ó, você vai ter um bebê. Pensa se hoje você chegar com uma moça, uma virgem pura, que não teve relação nenhuma, você chega nela e fala: ó, você vai estar grávida. É um choque que ela vai tomar. Ainda mais naqueles tempos. Mas o anjo chega para ela e fala assim, e ele falou para ela, e aqui fala assim: e ela dará à luz um filho, lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecados deles. O anjo chega e fala para ela que ela vai ter um bebê, e ainda fala para ela: e esse bebê você vai colocar esse nome, porque ele vai ser o salvador do teu povo. Ele vai vir para poder pagar os pecados de todos, aquele que crê. Jesus morreu para todos, sem separação de ninguém. Se você aceita ele como seu salvador pessoal, ele veio por você. Se você não aceita, ele veio a si mesmo. Ele deixou você livre. O livre-arbítrio para você decidir. Ele não invade. Por isso que ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Jesus não é invasor. Invasor é o inimigo. É um ladrão. Jesus, ele não é invasor, mas ele quer estar junto conosco. Ele quer viver todo dia conosco. Ele quer conversar conosco, igual no jardim do Éden. Deus, ele ia conversar com aquele casal todo dia. E Jesus quer, mas para isso nós precisamos aceitar ele e querer conversar com ele. Mas ele está disposto. E aqui então fala que ele ia salvar todo o povo do pecado deles. Então, aí fala assim: mas foi naquele tempo, e hoje?
Eu vou falar aqui, vocês anotam aí para depois você quer. No livro de João, capítulo 17, fala que a oração sacerdotal, Jesus começa fazendo uma oração para ele. Eu não vou falar tudo aqui, mas vocês anotam esse capítulo, para depois vocês estudando, para entender bem como Jesus se preocupou com nós e antes de nós existir. Porque para Deus ele sabia que um dia nós ia estar aqui. E ele começa a orar por ele mesmo. Ele fala: Pai, glorifica teu filho com a mesma glória que eu estive no céu. E ele fala que ele falou da tua palavra, e a tua palavra era verdade. Todos eles creram. Eles quem? Os discípulos. Somente um que não aceitou, Judas. E ele, continuando nesse capítulo, fala: Pai, a minha vontade é que aonde eu esteja eles também, que em nós está com ele. Igual eu estou contigo e eles comigo. Então a vontade de Jesus é que um dia nós esteja com ele. E ele fala assim: eu oro, Pai, não só por esse, mas oro por todos aqueles que creem em mim. Você crê em Jesus? Jesus fez uma oração para você, tá? Nós vamos ler mais um versículo, depois nós vamos dar continuidade. Você vai lá no 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23 e 24. 1 Coríntios, capítulo 1, 23 e 24. Tá ali, Coríntios está um pouquinho lá para frente, de Gala, tudo. Pode ir com calma. Vamos desfolhando aí, ou se você preferir anotar, pode anotar. 1 Coríntios 1, 23 e 24. Em que há poder para salvar dos pecados revelados. Quem há poder para salvar dos pecados revelados? Jesus. Mas aqui ele fala assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para o judeu, loucura para o gentio, mas para os que foram chamados santos, judeu como grego, pregamos a Cristo o poder de Deus e sabedoria de Deus. Para muitos é loucura falar de Jesus, não acredita. Para outros ignora, outros falam: não, isso aí já vem falando há muito tempo. Mas para nós que estamos estudando, para nós aprender, é o poder de Deus para nos salvar dos pecados. É o poder de Deus e sabedoria de Deus. Que Deus abençoe a todos nós, nos dando sabedoria para andar nos caminhos deles. Até o próximo estudo.